que eu queria saber de você, se, se tiveram frases ou reflexões de Chico Xavier que, na época, ninguém entendeu o que ele estava falando. Então, por que eu digo isso? Porque tem um monte de passagem bíblica que a gente está sempre reinterpretando. O que era o Jardim do Éden, o que significavam as palavras de Jesus, né? Então, assim, a gente está sempre tentando decifrar aquilo que foi escrito, que foi falado. Imagino eu, que Chico Xavier, sendo aquele ser que estava à frente do seu tempo, deve ter dito muita coisa que ninguém entendia. E que talvez, sei lá, estamos ainda tentando decifrar. A própria questão da data limite, eu acho que é um conceito que ainda tem muita controvérsia também. Então, assim, eu queria saber de você, se aconteceram esses momentos, se sobraram frases, palavras ou intenções enigmáticas que ainda, quem sabe no futuro iremos entender, não é? Tem muita coisa. Essas eu tenho até medo de falar. Assim. Que a gente quer, então vamos lá. Quando tinha aquelas reuniões que a gente fazia lá no final do trabalho, eu era um dos questionadores. Por quê? Eu dava aula na federação e os alunos levantavam questões que eu não sabia responder. Então, quando eu ia para lá, eu fazia essas perguntas para o Chico. Então, tem muita pergunta cujas respostas, se eu disser que o Chico que deu, vocês não vão acreditar. Então, eu tenho muito receio de falar e comprometer o nome dele com algo que pode parecer invencionice minha para impressionar quem quer que seja. Mas, assim, por exemplo, perguntaram numa aula para mim o que era a Estrela de Belém. Aí vou eu lá no Chico. Chico, que é a Estrela de Belém. Aí entra... Isso aí tinha que fazer uma live só sobre isso, sobre Jesus, porque é tanta matéria que não dá para... O que eu fazia? Cada resposta que o Chico dava, ele falava assim, não pode ser dito isso, nem deixava gravar. Nossa. Não podia gravar. Então, o que eu fazia? Eu, quando voltava para o hotel, antes de dormir, eu anotava numa folha de papel, ia guardando. Eu tinha uma gaveta cheia de coisas ditas pelo Chico que ele proibia a gente divulgar. Se for divulgar depois que eu morrer, que ninguém pode provar que fui eu que falei. Quer dizer, ele não queria a autoria disso. Então, aí começa, toda uma história que eu não posso contar aqui. Vai ser muito. Você ia contar. A gente, um pedacinho. Que horas são? Ele mesmo falou. Pode falar. Até meia-noite. É muito louco isso. Não, mas um pedacinho você vai dar. Aí a gente vai... Não, eu fiquei curioso com essa história agora da Estrela de Belém. Assim. Segundo Chico Xavier. Que é a Estrela de Belém? É a nave que trouxe Jesus para a Terra. E é ela que vai voltar quando ele voltar. Então, a Estrela de Belém é a Jerusalém libertada. É uma nave colossal. Mas, aí o que entra aqui que é complicado? Todas as religiões, de um modo geral, e o catolicismo fez essa sacanagem com a humanidade, porque Jesus rompeu com Javé e o catolicismo fez o quê? Ele trouxe Javé de volta para subordinar Jesus a Javé. Não era para ter sido assim. Por isso que tem que fazer uma live sobre Constantino, porque a história é outra, a partir do Concílio de Nicéia. É uma hora de conversa aqui para a gente esclarecer. Mas vamos fixar no ponto de Jesus. Como que foi a concepção de Jesus? Por que o Evangelho diz que Maria era virgem? Qual o papel da Estrela de Belém? Como é que Jesus foi, né? Como era o corpo de Jesus? Se você pegar estudiosos aí, inclusive da época de Kardec, o Rostang, por exemplo, dizia que Jesus não tinha um corpo físico. Era um corpo astral semimaterializado. Outros diziam que era um corpo híbrido.
Outros diziam que ele era homem, normal, como qualquer um de nós, que o Espírito baixou sobre ele e fez o que fez. Então, eu perguntei para o Chico, como é essa história aí? Conta pra gente. Se vocês não quiserem aceitar como sendo do Chico, por favor, tirem o Chico da jogada. Mas eu não sei de onde eu tiraria essa ideia, a não ser dele. O que ele falou pra gente? Os avós de Maria, mãe de Jesus, eram... Ai, meu Deus, agora o nome deles... Vai me cansando a memória, eu já perco um pouco. Era Ana e Joaquim. Ana e Joaquim eram muito idosos, não podiam mais ter filhos, e, no entanto, teve um processo de abdução e a mulher dele recebeu Maria, filha única desse casal. Qual é a conclusão aqui? Maria, que chegou depois a ser chamada de Nossa Senhora, tinha 50% de DNA humano e 50% de DNA de abdução, de fora. Tá? Aí Maria foi abduzida. Tiraram o óvulo dela, fecundado nessa nave, fora da Terra, e aí eu vou dar uma pausa para falar primeiro do corpo de Jesus. Aí, quando Jesus nasceu, ele tinha um corpo que era 50% da mãe e 50% de fora. Era uma inseminação artificial. Ou seja, o corpo de Jesus só tinha 25% de DNA de Javé humano. 70%, 75% do DNA da inseminação artificial. Então Jesus não tinha um corpo igual ao nosso, daí ele poder fazer tudo o que fez. Aí eu perguntei para o Chico assim, e Maria era virgem mesmo? Maria era virgem, era uma menina de 14 anos. Não, quem que é? Como é que ela ia engravidar naquela altura das coisas? Então o que eles fizeram? Anunciaram que ela ia receber Jesus e ela, por sugestão hipnótica, teve uma gravidez sugestionável, uma suposta gravidez. Ela não engravidou de verdade. O corpo de Jesus foi produzido dentro dessa nave. Quando foi o momento de Jesus nascer, os 3 astronautas, os 3 reis magos, eram 3 astronautas, trouxeram Jesus já prontinho e puseram no colo de Maria. Ela não deu à luz. A narrativa do Evangelho conta isso. Ela era virgem antes e depois de Jesus. Ela foi intocada. Quando a parteira veio para fazer o suposto parto, Jesus já tinha nascido. E ela não tinha sido intocada. Ela simplesmente desfez a hipnose da gravidez. Uhum. Aceitem se quiserem, pelo amor de Deus. Tem outras versões, tem várias narrativas. Essa foi a que eu ouvi do Chico. Se é verdade ou não, se isso... É assunto para reflexão. Né? Talvez quando Jesus voltar ele explique isso melhor. Mas essa foi a versão que eu tive da condição sob a qual Jesus nasceu para poder fazer tudo o que fez. Então ele foi, desde que nasceu, influenciado, guiado por um programa pré-definido na capela, antes dele vir para cá. Um projeto que ele bolou lá e veio executar aqui. E por isso que ele precisava de um corpo que mantivesse a conexão permanente com a capela. E ele teve. Então, quando os caras queriam prender ele sumia e depois voltava. Ele desaparecia, desmaterializava. Ele tinha um corpo híbrido, né? Fluídico. E, ao mesmo tempo, humano. Então, ele sentia a dor, sentia as coisas, mas não na mesma proporção que a gente. Então, a crucificação não foi uma farsa.
Não foi. Ele sofreu tudo aquilo, mas com uma paz espiritual muito grande, com uma capacidade de suportar a dor muito maior que a de qualquer um de nós. Espetado, com lança, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Pai celestial. Agora, quem mandou crucificar Jesus foi Javé. Só que Javé estava perdendo a guerra com Jesus, a batalha espiritual com Jesus, porque Jesus estava tirando das garras dele o Lúcifer, que era o principal príncipe dele aqui na Terra, era o Lúcifer. E Jesus conseguiu tirar o Lúcifer das garras do Javé e levar de volta para a capela. Por isso que Javé fez crucificar Jesus. Ele usou o sinédrio todo, toda a bateria de seres dele, influenciaram o sinédrio para crucificar Jesus como castigo pela perda que ele teve. Ele teve uma perda crucial do domínio da terra. E até hoje ele está tentando. Aí ele começa a criar outras religiões. Ele tentou cooptar o catolicismo, ele tentou cooptar o Islã e cooptou. E ele fica tentando achar um povo que domina os outros para ele voltar ao governo da terra que ele perdeu com a perda do Lúcifer. Essa é a súmula, né? Uhum. Enfim, não sei se isso tudo está certo. É uma leitura com os conceitos da revelação cósmica que estão aí para a gente estudar. O extrato que eu consegui fazer foi esse. Com base no que o Chico me falou. Uhum. Agora, isso eu deixo para reflexão. Os amigos têm que pensar, analisar por si só, não levar isso como uma coisa... eu não sou dono, eu sou um anônimo, me levem como um extremo anônimo, um cara que não existe. É como se fosse um espírito falando isso aqui. E ponto. Talvez seja um espírito densificado. É uma boa. É mais ou menos assim. Porque eu não valho nada, eu não sou nada. Eu sempre fui um ilustre anônimo nessa história toda. O pessoal aqui do grupo secreto, né, tá comentando isso, assim, que hoje, ainda mais aqui neste programa, é mais ou menos normal a gente tratar Jesus como um ser extraterrestre trazido por uma nave, 3 astronautas alienígenas, 3 reis magos ali. Sim. Aí contam lá aquela história dos presentes, né? Tal da mirra, dos olhos e tal. Aí que seriam processos genéticos e aquela coisa toda. Então, assim, né, o pessoal tá falando, assim, para nós é mais ou menos, quando se fala assim, Jesus era um alienígena, a gente acha tá tudo bem, não é? Tá. Mas Chico Xavier falando isso há 30 anos atrás, não é isso? Por aí. 30, sei lá, 40 anos atrás. Algo incrível. Seria no mínimo... Não podia ser falado. No mínimo chocante ou proibido. Exatamente. E ele, assim, para ele tratar disso nesses termos, já era algo absolutamente avançado demais para a época. E realmente era algo proibido. Para vocês não dizerem que eu inventei isso agora, esse material todo que eu coletei do Chico, eu fiz um livro. Chama-se Jesus, o Mestre Visto com Outros Olhos. Ele está esgotado, a edição física dele nunca mais foi editado porque a editora faliu. Mas existe, eu coloquei ele em PDF na internet, gratuitamente. Se alguém quiser ver, tudo que eu aprendi com o Chico está ali. Aonde que a gente consegue esse livro? Na Amazon. É grátis? Você digita lá, então qual é o nome? Paga R$1,20, R$1, não sei, uma coisa assim. Só para. Qual que é o nome, pessoal? Jesus, o Mestre Visto com Outros Olhos. Entendi. Tá lá. E coisas de 2001, 2002 que eu publiquei, sei lá. Mas é isso que eu estou contando para vocês aqui. Não, incrível, fantástico. De outros tempos.